Paz aí, galera, estamos começando mais um podcast. O tema central hoje é o que é a Bíblia. Paz aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aí ao canal. Mais uma vez, estamos iniciando um novo capítulo, um novo episódio aí para vocês, tá bom? Sérgio, hoje nós vamos falar sobre a Bíblia. O que é a Bíblia pra gente, né? O que a Bíblia significa para cada um. Da onde ela se originou, né? Como estudar ela da melhor maneira. O que ela significa para você, Sérgio? Então, antes de tudo, né, a gente tem que entender que a Bíblia cristã, né, que a gente utiliza, ela é um manual que foi entregue a nós, né, diretamente por Deus, né, pelo Espírito Santo. E esse manual ele serve tanto para estudos, né, para a gente entender a vontade de Deus, se alinhar com a vontade de Deus, como também ela é uma ferramenta muito poderosa para a gente poder utilizar nas áreas das nossas vidas mesmo, né? Tanto no trabalho, né, direcionamento para o trabalho, até mesmo a questão financeira de você poder cuidar do seu dinheiro, nos estudos. Enfim, ela é um manual completo, tanto para a vida espiritual, né, quanto a nossa vida aqui na Terra também, na nossa vida do dia a dia, do cotidiano, não é não? E a Bíblia, para mim, ela é um norteador para todas as áreas, né, igual eu acabei de dizer. Sim. É um manual de estudo, né, de perfeição, assim, para a gente poder conseguir alcançar a perfeição, digamos assim. Isso mesmo. Vamos começar. O que significa a Bíblia? Bíblia nada mais é que uma coleção de livros, né? Ela vem do grego, né? É isso. Ela todos os livros do Velho Testamento e do Novo Testamento, os quais emergiram da história, né, da nação de Israel, da antiga nação de Israel. Ele você pode até não acreditar muito tal, mas ela é o livro que de maior influência na nossa história, né, na história do Ocidente e tal, porque as nossas regras, nossa questão moral, a questão do direito, né? Isso, vem as tudo dessas leis, né? Você pode ver quando tem um julgamento assim que eles fazem, né? Você pôr a mão em cima de uma Bíblia, tem que ter uma Bíblia e você jurar pela lei lá. Pela lei. Isso aí já vem desde do antigo Israel, né? As pessoas têm muitas opiniões sobre o significado da Bíblia em si, mas vamos começar com o que ela é, né? Ela começa lá como eu falei, né, na nação de Israel, e ela vem vamos começar pelo Velho Testamento, que é de Israel, eles chamam Tanakh, né? A gente conhece como Torá, mas o Torá é uma parte. Uhum. Ela começa vem com Tanakh, que é a junção da Torá, que significa a lei, que é o T, que ela vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Pentateuco, né? Isso. A segunda parte, que é o Nevi'im, que são os profetas, que aí vem Josué, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, etc. E o Ketuvim, que são os escritos, que são Salmos, Provérbios, Jó, Crônicas, Ruth, etc. Ela tem por volta de 1.400, 1.200 anos antes do escrito, né? Ela contém escrita em hebraico, né? O Antigo Testamento, e aramaico um período de mais de 1.000 anos. Então, mas esse período que você está falando, então, é o período antes de Cristo. Isso, com nós o Velho Testamento, né? Só o Velho Testamento. Leis ali. Isso, só o Velho Testamento. Que é a Tanakh, contém 24 livros. Sim. Na nossa, cristã, são 39.
né? Tem alguns que eles não têm. Entendi. Então esses que foram acrescentados a mais, eles não fazem parte da Tanakh original, mas Isso, foi introduzido posteriormente. Eles ali, têm, mas o que eles seguem é a Tanakh, Entendi. que é a Torá, o deles. Nefirim e o Ketuvim. É o que você acabou de explicar tanto pra é gente. quando aí, Jesus né? fala que ele está tendo uma discussão lá, ele fala, eu vim para cumprir o que foi os profetas dizem, e aí ele pergunta o que a lei diz. Que Aí é o Tanakh. Que é o Tanakh. Ele pergunta Entendeu? sobre o Tanakh. Ele vai específico quando ele vai lá, que ele fala o que os profetas dizem de mim. O que a lei fala sobre isso? Entendi. Ele está indo em cima do estudo dos, É bem incisivo dentro da lei, né? da lei do judeu em si ali, que eles aprendem isso. Quando eles fazem o bar mitzvah com 15 anos, Sim. é que ele já está pronto para a primeira vez que ele lê lá, quando ele faz 15 anos, ele vai lá no... Sim, isso seria em público, né? Porque ele vem estudando, aí ele está pronto. Aí ele não pode ler, ele só vai ler na frente do rabino lá. Rabino, E se o rabino falar, ele não deu certo, aí ele tem que estudar tudo de novo e tentar, né? Por isso que ele já vem aprendendo desde criança. Sim, as mas leis. isso também acontecia na época de Jesus, né? Tanto que quando ele era adolescente, ainda ele chega a questionar os rabinos, e aí os rabinos perguntam a ele, de onde vem esse conhecimento, né? Ele vai na festa em Israel lá e fica ensinando pros mestres da época lá, quando ele era criança, e os mestres ficam admirados com a sabedoria dele, né? Tanto é que ele não podia, ele conversa tudo, mas ele não lê porque ele não tinha passado pelo bar mitzvah dele. É o que você acabou Tanto é que quando ele comentar. começa com 30 anos, né, que ele começa o ministério dele. O ministério dele, né? E é bem interessante, né, a gente fazer essa comparação, porque os costumes deles, né, ainda, até hoje, nos dias atuais, eles mantêm esse costume de antigamente, né? Eles seguem as leis, aí tem todo esse, vamos chamar de ritual, né? Mas tem todo esse preparativo, assim como era na época de Jesus também, né? Sim, só o que a gente chama os ortodoxos, né? Como se fala, convertidos, né? Que entenderam que Jesus é um profeta, que Jesus é o Messias. Aí eles começam a abrir os olhos dele para um entendimento maior, né? E na nossa Bíblia tem um Novo Testamento, né? Que são 27 livros, e iniciado por Jesus, né? Que são os Evangelhos, Mateus, Marcos, João e Lucas, que contém a história do ministério de Jesus, da vida até a sua ressurreição, contado por diferentes pessoas que viveram, que conviveram com eles, menos o João, né? João foi o discípulo de João Batista que escreveu, né? Ele era um discípulo de João Batista. E Marcos ele não andou de perto, mas ele andou junto com os apóstolos. Sim. Né? Que ele a gente conhece ele por João Marcos, né? Que ele tem uma briga lá com o apóstolo Paulo. Paulo fala, não, vai você para o canto. A gente sabe que as desavenças, né, sempre aconteceram. Eles tiveram a briga lá porque provavelmente ele, numa perseguição lá, ele acabou deixando o apóstolo. Aí quando eles iam viajar para a viagem missionária, Paulo brigou com Barnabé e falou, não quero ele junto comigo não, se ele for, não vou. Aí Barnabé, mas aí é outra história, né? Porque fica para um próximo episódio aí, quem sabe, né? É uma história muito bonita, né? Mostra como a gente é falho, tem erros, né? Como a gente é ser humano. Como é o ser humano. A Bíblia tá para mostrar, porque a Bíblia foi escrita por pessoas comuns,
foram inspiradas pelo Espírito Santo, mas a Bíblia não esconde os erros humanos, né? E a gente é falho. E também temos as epístolas, né? Que Paulo escreveu 13 cartas, Pedro escreveu 2, João escreveu 3, Tiago escreveu 1, Judas escreveu 1, e tem que ninguém sabe, né? Que é a de Hebreus, que é anônima, né? Fazendo um comentário, né, sobre isso, quando eu era novo convertido, eu sempre tive essa dúvida, né? Por que tem um livro de Judas na Bíblia? Mas, na verdade, esse Judas não é o Judas que a gente conhece, né? Não é o Judas que traiu Jesus, né? É um outro Judas aí, né, Francisco? Temos a carta de Atos, né? Que é a história da iniciação da igreja, e a carta de Apocalipse. E aí vamos ter variações canônicas, né? Que são páginas que foram incluídas, né, na Bíblia padrão, ou na nossa Bíblia que a gente usa, a Bíblia protestante, contém 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Enquanto na Bíblia hebraica está centrada somente na Tanakh, na que nós acabamos de comentar, né? O Velho Testamento. Aí. Isso. As Bíblias ortodoxas e católicas, ela inclui escritos do período do Segundo Templo em adição ao Velho Testamento e ao Novo Testamento, né? Vai ter lá Tobias, Macabeus, alguns livros que são históricos, né? E no Novo Testamento tem mais alguns. Ela é um pouco maior do que a nossa, né? São chamados deuterocanônicos ou apócrifos, né? A Bíblia hebraica que nós falamos, né? Que eles usam a Tanakh, aí tem que eles complementam também com a Mishnah e com o Talmud, né? Você vê algum filme sobre a história de Israel, alguma coisa, eles sempre vão falar sobre o Talmud, né? Que é as leis ensinadas pelos rabinos, tudo que você deve seguir, né? E é de forma oral. A católica nós falamos, né? A ortodoxa que é etíope, que ela contém Enoque, Jubileus, etc., que são os deuterocanônicos. A ortodoxa que é grega, que é o Antigo Testamento, o Novo Testamento e os deuterocanônicos, né? Que é Macabeus, Esdras, etc. E aí, né, nós já falamos sobre um pouco sobre ela, e eu queria falar um pouco sobre como que ela vem escrita, né? Ela quase toda ela é narrativa, porque a forma escrita que nós temos hoje era muito caro na época para se fazer, né? A pessoa tinha que ser muito estudada, o papel não existia, era muito caro, tinha algumas coisas rudimentares que eles faziam, né? Que iam se passando. A melhor forma de se passar isso era narrando. Ia narrando, e por isso a Bíblia, 43% dela é a forma narrativa, porque as histórias são uma forma universal de comunicação humana, né? Porque você lendo, você grava um pouco, mas você contando uma história, você vivendo uma história, ela vai ficar gravada, você vai ser muito mais fácil de você passar ela, né? Sim, e complementando um pouquinho, né, essa questão que você estava falando sobre a escritura, né, em si. Sim. Se a gente voltar ali um pouquinho na Idade Média, por exemplo, existia um trabalho, digamos assim, formal pelos monges, que eles escreviam os livros e eles ilustravam, né, os livros,
E era igual você estava falando, era um trabalho muito caro, porque para conseguir o pigmento você precisava de especiarias, né? Algumas pedras, essas pedras elas vinham do Oriente e eram pedras caras. Dependendo da cor, né? Só quem tinha realmente muito dinheiro naquela época que conseguia tal pigmento. E essa técnica eles chamavam de iluminismo, que era as ilustrações, eles usavam até fios de ouro, né, para fazer as ilustrações, eram feitos apenas por artistas especialistas nisso, né, e era difícil de encontrar esses artistas, né, para poder escrever. Aí eu acho que por isso que também, né, os povos ali, eles preferiam narrar essas histórias, contar essas histórias para poder passar um para o outro. Né? A Bíblia até 1520, 1530 era a elite da elite que tinha. Era só a pessoa que era muito, muito abastada, muito rica mesmo que tinha. Porque ela era cara, a produção dela era muito demorada, era de 5 a 6 anos, um exemplar para fazer. E era muita. Aí com a prensa de Gutenberg, que começou a ser mais rápido, começou a popularizar ela, né? Lembrando aqui que 1520, ali a gente está falando quase do final do Renascimento, né, do período do Renascimento, e eram trabalhos totalmente manuais, artesanais, né? A gente não existia, como o Francisco falou, prensas para produzir em grande escala, né? Era feito um por um à mão, por esses especialistas, nesses artistas. E, assim, ter um exemplar desse, você tinha que ter uma grana para ter, né? Não é qualquer um que conseguia ter acesso, né? E ela era toda em latim, né? Tem isso também, né? A questão do dialeto deles lá, né? Assim, é como se viesse latim hoje pra gente. A gente também não sabe ler. Sabe ler. Né? Se fosse tudo no original, muito pouca gente ia conseguir ler e entender. E ia ser manipulada, né? Como era nessa época, né? Aí com o Lutero, John Hus, que eles começaram a traduzir a Bíblia, a traduzir, a disponibilizar mais fácil, né, para a população em geral. Até então você tinha que ir lá, né, ouvir o padre, né, porque nessa época quem comandava a liturgia mesmo era a Igreja Católica, né, a romana. E você tinha que era o que eles falavam, né? Aí fica aquela, você acredita realmente no que eles estão falando, né? Ou você estuda para você entender o idioma. E no Brasil ainda temos pessoas analfabetas, né? Que não sabem nem ler, não só no Brasil, né? Mas imagine há 500 anos atrás, né? Não era sem condições. Como a gente falou, era só pessoa que era muito rica mesmo, que tinha esse estudo, né? E é o que a gente quer trazer aqui, né? Não de forma assim, de você ouvir você estudar por você, né? Você ter esse afinco de querer saber. Hoje está muito fácil você estudar e a gente vê isso, algumas pessoas, por estar muito fácil, as pessoas acabam deixando de correr atrás, de buscar, de entender. Não só como a Bíblia, mas como um geral, né? O estudo hoje está muito fácil, mas se você conversar com as pessoas, você vê que falta conhecimento, falta escrita, você vê pessoas escrevendo errados, do jeito que fala, do jeito que entende. Hoje você tem o corretor automático, então para que as pessoas vão se preocupar, né? Ter esse estudo? E eu acho que daqui um pouco, se continuar assim, eu acho que as pessoas não vão saber mais escrever. Né? Vai perder a gente vai chegar num ponto, né? A forma de escrever com a mão. E eu não sei, né? Como que vai ser esse futuro, né? É complicado, né? Porque, por exemplo, eu sou professor, né? Eu falei isso no episódio aí já. E às vezes eu estou escrevendo na lousa, por exemplo, né? A gente não usa mais giz, a gente usa um canetão agora. E às vezes eu estou escrevendo na lousa e a minha caligrafia é com letra de mão, né? Letra cursiva. Às vezes eu vou escrever e as crianças, assim, elas falam, professor, eu não entendi o que está escrito. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever com letra de forma, né? Para elas poderem conseguir entender. E uma vez, né, eu estava questionando isso com uma outra professora, uma
colega de trabalho, né? E ela falou assim, olha, cara, as crianças, elas não têm obrigação de entender a sua letra, né? Elas, em qualquer lugar que você for, vai estar escrito com letra de forma, né? Num livro, numa placa de trânsito, na internet. E o que você falou é verdade, né? Se ela já tem dificuldade para entender essas letras, né, cursivas, imagina num futuro próximo aí. Elas não vão conseguir nem escrever mais, né? Aí não dá nem para falar, né? Se tá certo ou se tá errado. Porque o pessoal não copia mais, tira foto, né? Exato, exatamente. Né? Tem essa também, né? Isso, você perde um mau tempão escrevendo na lousa, o cara vai tirar uma foto. Os cursos que eu faço online, na PUC e tal, é tudo falado, né? E já vem o material em PDF para você baixar. Você vai acompanhando ali, você não tem mais essa, né? Você faz anotação, porque é um jeito que a gente entende de entender e compreender melhor, que a gente faz as anotações no caderno e tal, né? E eu sou da velha guarda, então, eu uso o caderno. Eu acho que assim, a forma de você escrever e anotar é uma forma de estudo válida também, né? Que você acaba guardando aquela informação, processando aquela informação enquanto você está escrevendo, anotando. É claro que assim, a tecnologia ela chegou para ajudar, né? Para evoluir, mas a gente não pode perder velhos hábitos, velhos costumes aí, senão acaba entrando nessa questão, né? Não tem como a gente brigar com ela, né? Ela tá aí para ficar e vai... E ao futuro, né? Ou o pessoal se adapta, ele melhora, ou vai acabar ficando para trás, né? Esses dias eu descobri, cara, que você, nesses programas de computador onde você edita seu texto, você digita, você não precisa nem digitar mais, né? Ele tem um microfonezinho lá no computador que você digitando, o próprio computador, o próprio aplicativo ali, o programa que você está usando, ele vai digitando para você, né? Cara. Você não precisa nem digitar mais, ó. A gente está chegando num ponto aí absurdo, né? E voltando aí, nós falando da Bíblia narrativa, né? Ela tem 43%, né? Da Bíblia inteira, ela é de forma narrativa. É a narrativa histórica, que é contando as histórias, né? A narrativa por parábola, né? E a narrativa de bibliografias, né? Que são as biografias contando sobre o rei Davi, sobre a história de cada um, né? E a segunda estilo literário da Bíblia é as poesias, né? São cerca de 33% da Bíblia também é por poesia. E 1 em cada 3 capítulos na Bíblia é composto por poesia. O que eu estou querendo dizer? Se você lê um livro poético com cunho histórico, você está pensando que ele está contando uma história, ele está contando uma poesia, você vai interpretar ela errada. E a gente tem que separar isso. Por isso que eu estou falando aqui dela. A narrativa, poética, e o terceiro que é em prosa, né? Sim. Que eu dou o que é a prosa? Eu conto falo sobre um assunto para a pessoa que está ouvindo ela entender, pegar esse estudo, isso que eu falei, que eu tentei aplicar, ela colocar para ela tentar absorver e na mente dela mesma ela criar o que eu quis dizer. Sim. Entendeu? É por isso então, né, Francisco, que a gente também não pode, por exemplo, pegar um trecho ali específico porque achou bonito, né, ou achou um versículo ali bem bonitinho e ler ele separadamente do restante do texto, né? Acaba você tirando até do contexto, dependendo do que você está lendo ali, acaba fugindo do contexto, né? Apesar dele ser bonito, aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, né? Por conta disso, né? Eu aprendi com o pastor Paulo Júnior que ele fala assim: um texto sem contexto é pretexto para heresia. Nossa, perfeito. Né? E é bem isso mesmo. A gente aprende, você pega um versículo, você lê 2 para trás, 2 para frente, né? Para você entender o contexto do versículo, o que ele quis dizer, para quem que ele está querendo dizer, a situação do ambiente geral, ali, né? Não dá para só ler uma estrofezinha, um versículo separado e tentar resumir o que está acontecendo naquele texto completo, né? É bem complicado. E a terceira e última
estilo literário aqui da Bíblia é o discurso em prosa, que ele é 24% da Bíblia, ele é feito em discurso e prosa, que são os discursos, as cartas ou ensaios, né? Aqui o foco é a construção de ideias, é o que eu estava falando, né? Ou pensamentos que formam um argumento linear e forçam uma resposta lógica, né? É o que eu estava tentando explicar. Sim. Eu vou conversar sobre tal assunto e estou te forçando a você chegar numa conclusão lógica. Sim, né? na Grécia ocorria bastante disso, né? Eles chamavam de sofistas. Era como se fosse um profissional que te ensinava, né? Te instruía a um pensamento filosófico, né? Então, é basicamente isso, né? Que o Francisco acabou de explicar pra gente aí. Dependendo da conversa que você estava tendo ali com a pessoa, é um direcionamento que você está dando para ela, né? É um ensino. E os textos, eles foram escritos, né? Como eles estavam narrando na época. Sim. E o discurso, ele nos força a pensar com lógica e coerência, né? E depois fazer algo a respeito, né? Tipo assim, você sabe que o que você está fazendo é errado. Eu te mostrei o que é certo. Você vai pôr a lógica, a coerência, falar, não, mas isso aqui, será que é certo mesmo? Se eu continuar, o que vai acontecer? Tipo, você está indo um exemplo, você está dirigindo lá na autoestrada. Aí tem lá, saída a tal lugar. Aí a hora que você sai, tem a placa lá, contramão. Você viu a placa, ela está dando uma direção para você. Ou você continua na contramão, ou você sai e volta. Porque se você continuar na contramão, vai ter uma consequência, né? Sim. A consequência, o mínimo, você vai levar uma multa. Mas pode ser uma consequência mais grave, que é um acidente ali, né? Que é um acidente e ser fatal. Sim. E o discurso, ele nos força a fazer isso, né? Você chegar numa lógica, numa coerência, né? Ou a fazer algo a respeito. É o que a gente acaba conversando, né? A Bíblia, ela acaba se tornando um manual justamente para isso, né? Dependendo do que você está estudando ali, você tem que ter esse entendimento de que tema você está estudando, né? Se ele é uma poesia, se ele é um livro que está te ensinando, te instruindo ali, se ele é uma conversa, uma narrativa, né? Tem que ter esse preâmbulo antes de iniciar seu estudo, né? Você tem que entender que você não pode ler ela de qualquer jeito, né? Exatamente. Né? Você tem que você tirar o máximo de proveito. É como um livro, né? Você não vai começar a ler ele no meio, no final, né? Ele tem todo um direcionamento, uma cronometragem, né? Você ler, entender direito, né? E quando alguém me pergunta, como é que eu começo? Por questão prática, né? A gente direciona a pessoa a ler começar pelo Novo Testamento, porque ali ela começa a contar a história de Jesus, né, até Apocalipse. Sim. Porque é um jeito para gente que é do Ocidente entender melhor, porque o Antigo Testamento ela começa a contar a origem, né? Gênesis quer dizer origem, Êxodo, a saída, que é a saída do Egito, as leis também, né? Tal. A gente lê também. Quando eu comecei, que eu fui ensinado a ler, começar pelo Antigo Testamento. O que eu fazia? Pelo Novo e o Antigo Testamento. Eu aprendi assim, começar pelos Evangelhos. Os Evangelhos é contínuo, né? Você chegou em Lucas, lê os 4 Evangelhos, acabou, você volta de novo. Você não para com ele, continua, fica um ciclo. Você começa com 3 livros, né? Ou 2. Você pode começar em Mateus e vai lendo esse ciclo do Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Isso, vai lendo o ciclo dos 4 Evangelhos. E o segundo livro que eu indico é o de Atos, que é a história da igreja. Aí você vai ler até Apocalipse, a hora que acaba Apocalipse você volta. E você vai os 2 continuando assim. E no Antigo Testamento você começa por Gênesis, que aí você vai até Malaquias, né? Lendo continuamente. Sim. E os de poesia, né? Que você começa com Salmos,
Os livros poéticos, né? Isso, e vai Salmos, se quiser, se você achar que consegue também, você pode ir por Provérbios, vai lendo. Vou ler esses 5 livros. Sim. Aí você vai mesclando ele. Isso aí você gasta umas meia hora. Vai depender. Então, depende um pouco do seu ritmo seu ali de ritmo. estudo, né? Mas o bom de Provérbios também, que como ele tem 31 capítulos, né? Você pode direcionar e pegar um mês, por exemplo, que tem 31 dias, e ler um capítulo por dia, né? Porque ele é um ensinamento, ele é um direcionamento para sua vida ali, né? Eu acho bem interessante também você pegar e focar em um livro, por exemplo, e interpretando, sempre com a ajuda do Espírito Santo, tá bom? Acho que é fundamental isso, né? A gente não pode deixar de lado. É o que a gente tinha comentado, né? A Bíblia, ela foi inspirada foi pessoas normais, com erros, tudo, com falhas, mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E é o único livro que você lê na presença do autor. Isso é importante demais, né? Você pode comprar qualquer livro, você nunca vai ter a oportunidade de ler junto com o autor, né? Muitos autores já morreram e tal. Sim. Né? Queria ler um livro na presença do Augusto Cury. Lovecraft. Mas tem, tipo assim, a gente nem sabe onde eles estão. Mas aqui você pode ler e falar, Espírito Santo, eu não entendi isso aqui, me ajuda, né? E foi como eu falei no outro vídeo, né? No outro podcast. Muitas vezes você não entende na hora. Sim. Você lê 2, 3 vezes, 10 vezes, você não entende. Depois, se você tem uma luz, o Espírito Santo vai te iluminando, vai te ensinando, vai te direcionando, né? E você vai catando e vai aprendendo. E eu queria ler um versículo com vocês. O Sérgio, ele trouxe uma Bíblia, pelo que eu estou vendo aí, a dele é a Nova Versão Internacional. Isso. A minha é João de Almeida, a minha já é mais como se diz assim, um pouquinho mais antiga, né? Dinossauro aí. Mas é outra questão que a gente vai falar também. Isso, né? A gente vai comentar versões, um pouquinho depois. Que versão que eu posso pegar. Hoje está tão bom essa questão, porque você abaixa o aplicativo, tem um você aplicativo, já troca com ali 10 na versões, hora, né? 8 versões, 7 versões. Você acha todas as versões pela internet mesmo, pelo aplicativo. Eu acho isso interessante mesmo, porque quando eu fui comprar a minha, né? Existem milhares de versões aí, você acha, nossa, aquela capa é linda, maravilhosa, mas o importante eu acho que é o contexto ali do direcionamento que você vai ter. Às vezes uma linguagem um pouco mais facilitadora para o seu entendimento, né? Que essa minha versão aqui, a NVI, depois a gente vai comentar um pouquinho especificamente, Sim. Mas a gente vai dar um direcionamento para você quando você for comprar a sua primeira Bíblia, tá bom? Sim. Pode ficar em paz aí, a gente vai explicar um pouquinho aí. Aí vamos ler até esse versículo na versão dele e na minha. Pode você ver, tem poucas coisas, né? É mais um jeito de contextualizar diferente, né? Que está lá em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Só um minutinho, tô abrindo a minha aqui. 2 Timóteo 3. Opa, fui pra Tito aqui. 3. 16 ao 17. Depois a gente vai deixar pra você anotadinho aí, tá bom? Se você Tá perdeu. aparecendo aí embaixo aí, ó. Pra você ir acompanhando. E não tenha vergonha, né? Porque como as folhas são fininhas aqui, até se acostumar a mexer, ela demora um pouco, né? No aplicativo não, você põe ali, vai, Já digita, acha, é mais fácil, mais né? fácil mesmo. Mas isso aqui, ó, se você vê que a minha, ela já está bem surradinha, ó, cheia de anotações, né? Eu tenho anotações, tenho marcações, coloquei uns marca-texto maior aqui, que ela geralmente vem com 1, né? Eu coloquei mais 4,
que é para marcar os textos. A minha, ela é uma Bíblia de estudo e ela é uma Bíblia arqueológica, né? Então ela tem alguns textos aqui, uns pergaminhos, por exemplo, aqui falando um pouquinho da história, né? Desde o tempo de Jesus. E se a gente voltar lá no Antigo Testamento também, né? Fala um pouquinho lá dos costumes dos hebreus, lá de Israel. Ela tem umas modificações aqui, mas ela, na verdade, acrescenta, né? Ela não é uma modificação que está mudando a Bíblia. Isso não pode acontecer, cara. A ela Bíblia, só acrescenta. Onde você, qualquer versão que você catar, ela tem que ser igual, né? Ela não pode mudar ela não pode. A essência dela. E a Bíblia de estudo é isso. Ela, geralmente, vamos supor, eu estudei a Bíblia, eu vou fazendo minhas anotações. A Bíblia de estudo, ela é isso. A minha é do Russell Shedd, né? Ele faleceu, acho que faz uns 2 anos, mas é um teólogo renomado. Depois, se você quiser pesquisar sobre ele. E aqui ele tem o entendimento dele, né? Muitas coisas em grego, em hebraico, na linguagem da época, ele põe aqui o que significa a palavra em si, o que ela representa para o judeu, para as pessoas, né? E ele dá um ensino em cima disso, assim, tipo na época de Jesus, o que significa tal palavra. Ele dá uma exegese da palavra certa. Porque às vezes a palavra ela pode ter 2 significados ali, que nem, né? Pra gente aqui, a gente conversa muito assim, muito rápido, e tem algumas coisas que a gente não vir uma pessoa de fora, ela não vai entender. Eu tenho uma conversa clássica com um colega meu, que a família dele, os avós, os pais são chilenos. E nós ia direto na casa do vô dele, né, lá conversar, e o chileno dele é chileno, não aprendeu o nosso português. Mas a gente conseguia se comunicar tudo, tinha algumas palavras que eu não entendia, eu perguntava para esse meu amigo, né, que ele falava que é gíria deles, eu perguntava, ele falou, não, isso aqui significa isso aqui significa aquilo, né, que ele chamava ele Guatom. Eu perguntei, o que significa Guatom? Ele falou, quer dizer pessoa gorda, né? que é uma gíria deles lá, né? Um vocabulário deles próprio, lá, né? E a gente sempre foi gordinha, você chegava lá, Guatom. A gente ria, mas não sabia o que era, na verdade. Era, né? Eu perguntei, mas não é menosprezando, né? É uma forma carinhosa, né? Um apelido carinhoso, né? Ali, mas... de falar, né? E lá, um dia nós chegamos lá, a primeira coisa que ele falou, e começou a conversar com esse meu amigo, né? E conversou com ele na língua, aí eu não entendi. Aí eu perguntei para que ele falou. Ele falou que foi na feira e um rapaz estava conversando com o outro. Ele falou, aí o cara pegou no cara assim, segurou e deu um soco na cara do cara. Aí ele falou que ele não entendeu o que o rapaz estava falando, né? Aí ele perguntou. Ela falou, o que ele quis dizer, né? Ele falou que ele segurou o rapaz e socou o rosto dele, né? Só que o cara falou tanto cara, que ele não entendeu, ele ficou assim, né? E muitas vezes acontece, né? Porque a população muda a gíria, a conversa. Por isso que tem algumas versões, né, com a linguagem. Sim. A minha, que é a João de Almeida, ele é português. Você vê, na minha tem muito hora, pois, né? Tem muito dialeto do português deles, né? De Portugal, né? Mesmo, né? E se você voltar 50 anos, dos anos 70 para trás, o pessoal falava mais esse português coloquial, né? Que é ainda com as nossas origens, né? Isso, com as nossas origens portuguesas, né? Tanto é que o nosso português brasileiro aqui, ele é bem diferente de todos os outros portugueses, né? É porque a gente acabou criando o nosso próprio dialeto, né? Foi misturando aqui a linguagem. E você vai, aqui em São Paulo a gente tem
uma forma de dizer, você vai em Minas é outra, você conhece, né? Você vai, não, você é mineiro, né? Você é carioca. Você é do Rio Grande do Sul, né? Você Sim, já sabe pelo sotaque, da né? pessoa, né? Nossos costumes. E aí tem gírias, né? Que aí as versões, né, nos ajudam, né? E eu vou pedir pro Felipe ler aí depois logo em seguida eu leio o meu. Tudo bem, vamos lá. 2 Timóteo 3,16, né? Isso, e o 17. Perfeito, vamos lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Viu? Agora eu vou ler na minha versão. Vocês vão ver que tem pouca coisa de diferença, né? Aí vai para você, né, qual que você se adapta melhor para ler. A minha. Tem pouca coisa de diferença. Ó, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Amém? Isso aqui é a forma prática, né, do que a Bíblia significa para nós, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e ela deve ser nossa ferramenta de estudo diário. Sim. Né? Aqui ele fala bem isso, né? Ele está falando para Timóteo. Timóteo foi o discípulo de Paulo, né? Depois você lê as cartas e você vê que ele exorta, ele ensina, ele chega mais firme com Timóteo, porque ele estava mais próximo e Paulo já sabia que a morte dele estava próxima, né? E ele ensina, ele fala, eu conheço a fé da sua avó, conheço, né? Eu sei onde você foi criado, eu sei o seu propósito, o seu chamado. E aqui ele fala, né? Ele fala para o que a escritura é, né? Foi o que a gente falou, que ela é inspirada por Deus, né? Sim. Foi escrita por homem, mas inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, né? Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém? Amém. A fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra, né? E é algo muito profundo esses dois versículos, né? Que ela é para nos corrigir, para nos repreender, para nos educar. Sim. Na justiça. Quer dizer, ela, por causa da nossa natureza, a gente é tudo ao contrário que diz esse versículo, né? Sim, a nossa natureza, ela... E ela nos ajuda na nossa correção, na nossa educação, porque tudo que se for a gente fazer por fazer, a gente vai fazer tudo fora da vontade de Deus, né? Tudo que nos afasta de Deus, a nossa natureza caída, pecaminosa. Eu falo de forma geral, porque todos nós estávamos afastados de Deus, né? Pela queda de Adão, né? Pelo pecado de Adão, né? Mas pelo sangue de Jesus, pela sua entrega total, ele nos redimiu, né? Através do sangue de Jesus a gente tem acesso ao trono do Pai e podemos pedir para o Espírito Santo de Deus nos ensinar, nos exortar. Amém. E em questão disso aí da Bíblia, né, que nós estávamos conversando, vai ter versões, você pega uma que você melhor entenda. E o que eu recomendo é você ter livros também, né? Eu trouxe um aqui, ó, que esse aqui eu comprei quando eu fui lá na SBB,
você é de alguma igreja aqui de São Paulo, né? Eu não sei se nos outros estados tem, mas aqui tem um manual, o Museu da Bíblia, que é em Barueri. Você entra lá no site da SBB, aí vai ter lá museu. Você conversa com o pastor, ajunta um grupo, você entra lá, faz uma inscrição, marca lá um dia. Uma visita, uma visitação. Aí você vai lá, você vai visitar onde faz a Bíblia. Você vê toda a fabricação dela. E foi como a gente falou aqui, eles fazem a Bíblia católica, protestante, lá não tem esse negócio de divisão, né? Não tem, lá é muito mais que a né? igreja, né? Assim, do que a denominação, né? E é muito interessante você ver fazendo. Você vê, ele mostra ela em braille, como que é impresso, a encadernação. Você anda na fábrica lá e é um passeio maravilhoso. Eu fui com meu filho, acho que foi em 2016, 2017, não me lembro. Mas é algo que marca. E depois que você aprende lá tudo, como que é feito, os livros, você tem um passeio, você põe lá o fone, a pessoa vai falando, vai explicando, aqui é feito. É uma visita guiada, né? É muito interessante. Tendo todo o contato ali com o Aí depois você sai dela, você vai lá, vai ter uma parte lá com os livros vendendo, com as bíblias, tudo. Aí se você quiser comprar, você compra. Lá tem almoço, café. É bem interessante, né? Bem interessante. Né? É bem aconchegante lá, é bem gostoso. E você vai depois você acaba lá. Eu comprei esse livro, Enciclopédia Bíblia. Depois a gente deixa aí também no. E essa aqui é ilustrada, né? Ela vai ter. Vou abrir aqui. Ela é ilustrada, não sei se vocês estão vendo aí. Depois eu ponho umas páginas dela aí, né? E essa aqui é ilustrada. Aí tem outras, né? Tem bastante coisa para você entender. O interessante desse aí é que ele não é uma Bíblia, né? Ele é uma enciclopédia, né? Um complemento, né? Que nem aqui ela conta um pouquinho da história da Bíblia também. Muitos livros e tal. Vai contando, vai contando. Olha lá, as páginas de Iluminura que eu havia comentado antes, né? Um pouquinho antes lá. Era assim que era feito, né? As páginas com Iluminuras, eles chamavam de Iluminuras. Né? Eles escreviam e faziam esses desenhos, né? E era tudo artesanal, tudo feito à mão. E aí tipo fala de tal onde Jesus viveu, percorreu. Aí aqui mostra da Eva, as fotos de lá, né? Arqueológicos, tudo. E é muito bom você ter alguma coisa assim para ir te guiando, né? Dia para você entrar na história e entender um pouco melhor. Sim, essa minha, que é uma Bíblia arqueológica, depois eu mostro para vocês também ali também. Ela tem algumas páginas, por exemplo, aqui ela tem, a gente estava falando, né, de Timóteo, e ela fala um pouquinho da história, né, primitiva de Éfeso, né? A gente tem aqui os sítios arqueológicos. Aí ele vai mostrar um pouquinho das fotos, como que eram, né, as construções da igreja primitiva ali, como que eram toda a parte estrutural da igreja, né? Claro que as fotos de hoje aqui já estão em ruínas, mas os textos eles contam bem, né? Eles vai narrando um pouquinho dessa parte também. E tem várias outras coisas, né, aqui na Bíblia também, tipo, não só das construções, mas como que era o povo, né, por exemplo aqui, o povos, terras e governantes antigos, né, aí vai falar um pouquinho do imperador de Roma, ele conta um pouquinho dessa parte histórica, tá, da igreja, da Bíblia também, né. Aí é legal você sempre ter eu tenho duas versões, eu tenho essa, que é um estudo mais profundo, e tenho a minha comum mesmo, que eu posso levar para os cultos, né, para ficar mais leve também o transporte. Mas é legal você sempre ter mais de uma versão, uma para estudo, para você se aprofundar mais, né? Tem até uma mais que é mais moderna, assim, que ela vem com do lado dela, vem como se fosse um caderninho que você vai anotando, vai escrevendo, vai... eles chamam lettering, né? Desenha nela, faz coisas legais, né? E tem pra você soltar a criatividade, né? Tipo ali,
a pessoa vai ler a história de Jonas, aí ela pega e faz um desenho ali para ela entender. A hora que ela catar ali, ela já lembra da história de Jonas. Então, é aquela coisa que você falou da ilustração sobre o Espírito Santo, né? Às vezes você não entende na hora, mas você acaba sendo inspirado ali, fazer um desenho, uma arte, e quando você voltar ali naquele texto e você olhar a arte, você já vai vir a imagem na sua cabeça, né, da história que você leu. É bem interessante mesmo, né? E sobre estava falando sobre o Museu da Bíblia, é muito interessante também, sei lá, porque ele é muito sensorial. Ela começa a contar, ela faz esse trajetório que a gente fez da Bíblia e vai mostrando, passando os anos. Aí lá tem uma réplica da armadura romana, espada, tem a réplica da prensa de Gutenberg. Então é bem cronológico mesmo. Não, é bem cronológico, bem legal mesmo, você aprende. Tem os cheiros da época de Jesus. Caramba. Você sente lá o cheiro da mirra, os perfumes do bálsamo. Tem lá um potinho assim, a hora que você chega de barro, aí você sente assim. Porque é uma curiosidade, né? Às vezes você tá lendo aqui, você ouve eles falando esse linguajar, né? O que é um bálsamo? O que é uma mirra? A gente fica imaginando, mas não consegue ter a criatividade de ver o que é realmente, né? Tem lá o joio e o trigo. Nossa, é muito interessante. Você põe assim, lá tem o joio e o trigo, um do lado do outro. Não tem como você diferenciar. Você só vê assim, porque ela tem algumas. Como ele falou, né? É só na hora de colher mesmo. Você vê lá ele escolhido, a hora que ele seca, aí você diferencia um do outro. Nossa. Porque o trigo ele é redondinho, bonitinho. O joio ele seca. Quando ele arranca, ele murcha assim, ele fica sequinho. Aí você vê a diferença. Por isso que na parábola lá que Jesus conta, né? Falou, deixa e na hora que colher a gente separa o joio do trigo. Separa o joio do trigo. E você vê como Jesus ele ia junto com as histórias dele, com as parábolas, que você chegar numa razão lógica, né? Ele falava com as pessoas que estavam vindo de um jeito que elas entendiam. E eu vejo que é isso, para a gente conseguir chegar junto com a pessoa, para a pessoa ter um entendimento, é nós conseguir colocar de um jeito que a pessoa entenda, né? Compreenda o que a gente está falando. E é muito legal, mano, é muito gostoso você entender e conseguir compreender e falar. Eu tinha uns colegas lá no serviço, tem ainda, né? No serviço antigo, a gente conversava e eles falavam, não, eu gosto quando você fica conversando e falando sobre isso, e nossa, me dá e é o que eu tento me aproximar e me aprofundar mais para conseguir passar essa palavra de uma forma mais ampla e mais fácil, que a pessoa consiga, entendi isso aí que você está falando, né? Compreendi, né? E quantas vezes a gente já foi em culto, assim, na minha época não tinha essa facilidade de você colocar na internet e pesquisar tal pessoa. E era tudo, se anotava ali, ficava escrevendo, ouvindo, compreendendo, e a gente era uma galera e juntava, o que ele falou, qual texto, e marcava assim para a gente estudar, porque era muito rápido assim. E você tinha que correr atrás, né? Tinha que correr atrás. Não tinha, igual você falou, não tinha essa facilidade na internet, você tinha que correr atrás. Hoje você abaixa no Kindle, nesse. Hoje você acha os livros. Na minha época, antigamente você tinha que correr atrás com quem tinha e ver se o cara te emprestava ainda, né? Porque nem todo mundo gostava de comprar livro ali. em sebo, porque você não achava em livraria, você ia em sebo, aí você conseguia achar. Hoje em dia o pessoal não sabe nem o que é sebo mais. Né? Só quem gosta das antigas aí vai saber o que é um sebo aí. Da cultura retrô. Cansei de ir lá com meu irmão na Luz, lá para aqueles lados lá que tem uns sebos muito legais lá. Você que é fora de São Paulo, né? A gente, não vou chamar de interior, mas a gente mora um pouquinho afastado do centro mesmo, né? A gente é zona leste. Tinha que correr atrás, cara. A gente pegava o trenzão aí, corria atrás. E era gostoso, né? Era um esforço aí gratificante, né? Um aprendizado. Né? De você dar valor, né? É o que a gente tava falando. Hoje está tão fácil que o pessoal não está dando valor mais. Não dá valor, mas é tão fácil, você tem tudo na mão, não tem mais aquele gostinho, né? De ir atrás. De procurar, de correr atrás. De
de suar para aprender, né? Mas é isso aí. Espero que isso possa ajudar vocês, que possam compreender mais. E tamo aí. A nossa meta é toda semana colocar um vídeo novo. Sim. Sobre temas variados. E já estamos correndo atrás. Vai vir pessoas que nós conhecemos, que vão agregar, né? A ideia é essa, né? Fazer um bate-papo, né? Trocar umas ideias, umas informações aí e tentar, né? Chamar umas pessoas para vir participar também, fazer uma conversa aqui em grupo, igual no episódio de entrada aí que a gente colocou. A gente tem um sofá grande aqui, cabe bastante gente, né? O Ronaldo hoje ele não pôde estar com a gente aqui, ele teve um compromisso, mas logo ele tá aí de novo. Semana que vem ele já tá com nós. E é isso, né? É isso aí. E temos alguns outros temas, né? E vamos falar sobre louvor, sobre a música, a liturgia, né? Sobre várias coisas, né? Temos amigos que tocam bem, temos... a gente tem amigos músicos mesmo, né? Que estudam, se aprofundam aí. Que são formados em faculdades, né? Que tem uma carga aí bem forte. E é isso aí, galera. A gente aguarda vocês aí no próximo episódio, né? E vamos guardar aí um tema pra gente poder falar das versões, tá bom? Aí se você tiver uma dúvida em qual versão que você queira se aprofundar, uma versão de entrada, aí uma bíblia de entrada, deixa nos comentários pra gente, que a gente, na medida do possível, né, vai dando uma orientação para vocês também, tá bom? Perguntem aí se vocês entenderam alguma coisa, ou quiser complementar também, né? Porque a gente tem bastante coisa e na hora acaba esquecendo, né? Sim. Né? A gente, por mais que a gente fale tudo, estamos só arranhando, né, a superfície, né? Sim. O estudo da Bíblia você tem que se aprofundar, mergulhar mesmo e ir fundo, cara. É isso aí, né? Isso aí. Valeu, galera. Fiquem em paz. Boa semana para vocês. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau.